Bom dia com Jesus. Frio. Você deve aquecer mais os pés. Os pés significam muito para o corpo. Por isso é bom andar descalço na terra, pisar na terra, né? Pisar em pedras, cascalhos. Aquecer os pés. As mulheres alemãs calçam meias para frio. Aqui não, só para beleza. Interessante, né? As mulheres germânicas calçam meias para frio, né? Para aquecer os pés. Aqui não, só para beleza. Pode tirar nem para lavar os pés, né? Mas é isso mesmo. Falta da cuca, da cabeça, o corpo padece, né? Então, aquecer os pés é muito importante, porque na circulação do sangue, então o sangue passa pelos pés e volta aquecido, né? Só o nariz é que pode ficar frio. O resto pode cobrir tudo. Mas tá bom, meus irmãos. A pergunta e resposta sobre cabeça d'água. Molha a cabeça hoje. Só molhar a cabeça. Mas a cabeça d'água ela está baseada mais na enxurrada pelas grandes chuvas. Elas descem pelos rios fazendo uma enchente súbita. Isso quer dizer, faz um crescimento súbito das águas. Às vezes a gente está lá embaixo pescando, o rio está cheio, está normal, e de repente vem uma cabeça d'água. Os irmãos têm contato, né? Vivência com os rios. No mar também, o mar tem uma maré grande de março e setembro, formando cabeça d'água. Talvez seja inspirado nisso que eles soltaram aquele corte de cabelo lá, cabeça d'água. Eu vi lá nos Estados Unidos, então eles pintam o cabelo assim para cima. As pessoas que têm cabelo mais duros, e fazem aquela coisa assim, aquela onda. Talvez seja inspirado nisso. Então, às vezes a gente emenda um assunto com outro, né? Você sai na rua, vir para a igreja com o cabelo molhado, no caso aqui da pergunta repartição, isso aí já é outro, eu creio ser outro assunto diferente. Isso aí está incluído até naquela questão de etiquetas, de símbolos na roupa. Sabe, aquela senhora, não é? Ela não quer sair por aí com a cabeça molhada, não é? Ela não faz isso. Cabelo batido, aquela coisa toda. E elas fazem isso porque elas se tornam mais sensuais. Então, molham com óleo, fazem aquilo para ficar parecendo que está com a cabeça molhada. Mas, na verdade, o corte em si é baseado, eu creio assim, fui estudar o assunto, a cabeça d'água está, que tem um sentido assim, é enxurrada pelas grandes chuvas, descendo aquelas grandes ondas súbitas. Inclusive tem no mar a maré grande de março e setembro, e todos que têm vivência, contato com os rios, sabem, às vezes a gente chama aquilo cabeça d'água. O rio está calmo lá embaixo, de repente vem aquela cabeça d'água.
vem enchendo de uma margem a outra e você não sabe por quê. Mas eles dizem porque choveu na cabeceira. Então vem aquela cabeça d'água, né? Faz aquela elevação. Pode comer carne de equinos? Olha, eu não sei. Eu acho que quem vai dizer é Estambo. Nós lembramos daquela historinha do menino que falou: mãe, eu quero comer minhoca. Mãe, eu quero comer minhoca. Mãe, eu quero comer minhoca. Aquilo todo dia que é dengue, coisas correndo pelo nariz. Mãe, quero comer minhoca, quero comer minhoca. Até a mãe foi lá no fundo do quintal, sei lá, e arrumou uma pratada de minhoca e trouxe para ele. Você quer comer minhoca, né? Não, você vai comer primeiro. Tem gente que fica desse jeito. Fica desse jeitinho. Você come primeiro. Mas meu filho, mamãe comer minhoca, meu estômago não dá para isso. Não, você come primeiro. A mãe pega um punhado de minhoca, joga na boca. Aí depois de tudo, realizava, não, só comeu as que eu queria. Acabou só a mãe mole comendo minhoca, né? A senhora comeu justamente as que eu queria. Mas esse aí não quer, não. Agora você me pergunta se pode comer. Equino é cavalo, né? Pode ser égua também? Não. Mas eles dizem aí que depois desses frigoríficos modernos aí, depois que ampliaram o comércio de salame, então a gente não vê mais cavalo velho na rua, né? A coisa é essa. Mas seria a mesma coisa perguntar: pode comer salame? Um salaminho com pão assim, você está 3 dias sem comer, come até minhoca, né? Come barata. Barata. Tem gente que faz assim para não pagar o restaurante. Eu conheço um amigo meu, ele queria comer num restaurante bom, né? Bom mesmo. Eu vou comer nesses restaurantes por aí, não, porque aí tem barata, deve ter coisa, né? Escolheu um restaurante dos melhores. Chegou lá, pediu um risoto. Quando ele estava da metade para o fim, encontrou uma barata no meio do risoto, estava derretida já, né? Estava lá as asinhas abertas, chamou o garçom. Garçom, o que é isso aqui? Ele falou: risoto. Risoto, é. Mas o que é isso aqui, ó? Que bicho é esse? Diz que o garçom botou as 2 mãos na cabeça, assim. Falou: misericórdia, né? Tem misericórdia. Mas aí, resultado, ele não pagou a comida. Eu acho que ele não tinha dinheiro. Ele pode ter levado essa barata no bolso. Igual o rapaz do cabelo, né? Mas é isso mesmo. Eu não sei, irmão, assim, doutrinariamente, baseando no Velho Testamento, não comer-se-ia muitas coisas, nem mesmo galinha. Doutrinariamente, não temos doutrina sobre comida. Então, nós não temos doutrina sobre comida, sobre espécies. Há um senso que até o peixe, de preferência, o descama. O peixe de couro é o porco d'água. Tudo que tem na terra tem na água. Então é essa comparação que se faz. Pelo senso, então você escolhe o melhor
nutrir seu corpo. Você viu aqui, ó, as mulheres alemãs usam aquelas meionas grossas para se proteger seus pés, suas pernas do frio. A brasileira só usa para beleza. Não é verdade? Então, o que interessa mais é saúde, é não ficar doente, é não ser essa mulher com vida menopausa precoce, sem condição nenhuma para enfrentar. Não, o que interessa é isso, não é bem sair com um meião nas pernas, no pé aí, não é isso não. A gente vê lá, eu vi lá, aquelas marmotas, né? Aquelas coisas assim. Mas o que interessa é saúde. Não é muito aparência, não. Quem cuida muito da aparência pode saber, vai morrer cedo. Vive para cuidar só disso. Então, irmão, é boa a pergunta. Eu evito comer presunto, eu evito comer salame. Eu não digo que eu não como carne de porco, carninha de porco, com arrozinho branco. Assim. Você quer saber uma coisa? Eu como até carne de paca. Assada, cozida. Eu como até galinha com arroz. Eu sou humilde, vocês estão pensando que não. O Moelias também come, garanto. Irmão Zé Berto. Mas agora vamos para as coisas mais sérias. Eu não sei, irmão, nós não temos doutrina sobre comida. A Rebeca disse que o irmão Brana comia meio quilo de carne crua, moída, um sal e subia aquele carne correndo. Agora, sabe-se que ele tinha uma enxaqueca que Deus sabe, que ele enfrentou com aquilo, né? Mas o certo é que, mesmo tendo suas pernas quase amputadas por aquele tiro, né? Depois ainda subiu um cano daquele que, para chegar naquela pedra da águia lá, foi o anjo que me levou, um sinal que eu tenho na vida. Cheguei primeiro que os meus companheiros, quando eu pensei que eu não chegaria lá, não é? Então, foi um dos grandes sinais que eu tive lá nos Estados Unidos, por onde o irmão Branham andou. E sabe-se que ele subia aquilo ali correndo. Quem vê, quase que não acredita, né? Mas, acostumado também, cresceu, né? Nasceu, cresceu, né? Fazendo aquilo. Agora, eu não digo isso, eu evitaria ao máximo carne vermelha, né? É o que eu evito. Eu como uma vez, 2 vezes por ano, 3 vezes, eu como carne. Mas, assim acontece, né? Não é um uso. E eu me dou muito bem com isso. Agora, o peixe, esse eu não dispenso. Não, nem tanto pelo sabor, não, por causa do valor que tem que ser substituído, né? E tem nele lá com vantagens, a do colesterol, que é baixo, né? Tomo óleo de peixe todos os dias. É um segredo. Bom, agora a carninha, tem gente que não aguenta ficar sem ela, né? Então, doutrina nós não temos. Existem as conveniências, as inconveniências. Carne primeiro, então. Se eu fosse os pobres, não comiam carne primeiro. Filé mignon, essa coisa, alcatra. Se eu fosse pobre, eu não comia aquilo. Comia só músculo e outras, a carne terceira, né? Como eles dizem. Porque lá concentram menos os hormônios. Os judeus não levam quarto traseiro, só quarto dianteiro. Agora, tudo isso é a razão de um povo ser mais forte, um povo ser mais robusto, ter mais longevidade, né? Tem muitas coisas que contribuem. O alimento básico de uma nação,
considerado melhor, um dos melhores do mundo é arroz e feijão. Mas desde que fosse arroz integral, né? É um dos melhores do mundo. Então o Brasil tem esse potencial do alimento básico, como um dos melhores do mundo, que é o arroz e feijão. Agora vamos para o espiritual mesmo, né? Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. É o verso 20 só. Nós vamos encerrar hoje essa parte da visão de Patmos. Aí depois vem o quê? Éfeso, né? É a revelação de Jesus Cristo, a visão de Patmos. Tem o resumo das 7 eras. Resumo, não é? Aí depois a gente decide isso. No próximo domingo a gente começa. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Te damos graças, ó Pai, por podermos abrir essa Bíblia mais uma vez, como já foi orado aqui nesta manhã, que nenhum homem pode fazer isso sem, antes de tudo, lembrar-se que é pecador e que precisa do perdão do Senhor. É assim que nós nos comparecemos aqui, porque se não fora a Tua misericórdia, nós já teríamos sido todos consumidos. Por isso nós temos muito que agradecer, louvar, enfim, viver dando glórias a Deus. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Ao evangelizar uma pessoa assim de uma forma natural, uma mãe, um pai, um filho, uma filha, que às vezes são denominacionais, você, pai, porque isso aqui é o fundamento. As 7 eras é fundamental. E a coisa que eles mais têm dificuldade também é sobre esses mensageiros, 7 mensageiros. Senhor, em que base bíblica o senhor tem para crer nessa doutrina das 7 eras? 7 mensageiros. Então você lembra automaticamente que é Apocalipse capítulo 1, onde está justamente a seta para a glória de Jesus Cristo, com as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Isso, igrejas que naquela época, veja, nenhuma delas é judia, né? Nenhuma, todas gentis. Possuíam características que seriam evidenciadas, respectivamente falando, cada uma na sua era, né? Da igreja. Então aí você chega aqui e diz, olha, o próprio Senhor Jesus Cristo, aqui no verso 20, está interpretando isso, está dizendo que é isso, que esse mistério, Ele, o Senhor Jesus, você crê na Bíblia, Ele vai dizer, creio. Então, você não pode crer na Bíblia como você crê numa notícia de jornal, não é assim. A notícia de jornal, ora, vamos admitir que 90% delas sejam verdades, concretas. Muitas delas são fumaça, né? Exagero, sensacionalismo, tudo. Mas essa parte a gente deixa. Então, a notícia, trocou-se de ministro. Caiu o ministro da Fazenda. E vai ser nomeado outro. Então, aquilo ali é uma notícia, que é um fato, é uma realidade, é uma verdade. Mas nem mesmo assim você pode tomar a Bíblia, porque aquilo é uma coisa que tem
influência na sua vida como povo, como indivíduo de um povo, membro de um povo, indiretamente. Aquilo vai pesar na economia do país, aquela notícia, e pouco interessa a você saber, a maioria do povo não interessa saber quem está lá, quem está no Ministério da Fazenda. Interessa é ganhar o seu pão de cada dia, é ter a sua sobrevivência de uma maneira digna. Então, qual está lá, não interessa. Isso quer dizer que a notícia do jornal, trazendo acontecimentos políticos do país, pode ter alguma influência na sua vida, mas de uma forma inconsciente, indireta, independe de você. Agora, esse aqui não. Isso aí, a Bíblia tem uma influência, essas verdades escriturísticas têm influência direta na sua alma. Pesam até no destino eterno. Porque nós, às vezes, perdemos a noção do que significa vida eterna, salvação, não é certo? Mas é bom cada dia a pessoa medir um pouquinho, pensar um pouquinho no que significa a vida eterna. Então ela se desperta mais para cuidar daquilo. É onde essas coisas começam a tomar mais sentido. Porque você lê uma escritura na Bíblia, depois aquilo vai sendo ampliado a escritura que você lê desde criança. Ontem, por exemplo, nós lemos as bem-aventuranças, bem-aventurado, não é? O Sermão da Montanha. Os que choram, bem-aventurados os limpos de coração, os misericordiosos, e assim por diante. E como a música, às vezes você passa a noite cantando uma frase daquela música, às vezes passa também uma noite aquilo rimbombando no seu coração, e você amanhece com aquela escritura, bem-aventurados os mansos, os humildes, e você vai acrescentando. E naquela hora que você tem que ter uma coisa assim, enfrentar uma situação constrangedora e que levaria você a tomar uma devida posição, você se lembra daquilo. O que eu vou ser agora? Eu vou ser manso? Eu vou ser humilde? Eu vou ser pacificador? Levanta um atrito lá em família. O que eu vou ser agora? Eu vou ser pacificador? Eu vou gozar dessa bem-aventurança agora? Isso quer dizer, você tem aquela escritura. Porque foi assim que Jesus venceu ao diabo. E o diabo estava usando a própria escritura, o Salmo 91, para Jesus. Agora, Deus é seu próprio intérprete. As escrituras são interpretadas por si próprias. Jesus, Deus interpreta a Bíblia. Muitas coisas, é claro, até isso mesmo aqui precisava do profeta para mostrar. Olha, gente, olha, veja isso aí, ó. Vocês estão vendo isso aí? Isso é como Pedro disse lá no Pentecostes, isso é aquilo que Joel disse, profetizou, isso é aquilo, isso é aquilo. Não está escrito que uma virgem conceberia? Então esse é o filho daquela virgem que Isaías disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Quando Pedro fez essa declaração, ele estava dizendo, minha gente, isso aí, aqui está o fruto da virgem que concebeu, que o nosso profeta Isaías, o qual todos reverenciam e leem nas sinagogas, profetizou 700 e tantos anos atrás. Isso é aquilo. Entende? Então, quando João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo, isso é aquilo que vocês leem
nas Escrituras, que vocês creem, então isso é aquilo, mas eles não puderam ver. O próprio Senhor Jesus Cristo chegou e disse: hoje se cumpriram estas Escrituras. Eles não puderam ver. Então aqui, veja que fundamento tão grande. São Escrituras. A semente da serpente, por exemplo, ela é interpretada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e os denominacionais se sufocam com isto. Acham uma loucura, os teólogos acham isto uma loucura. Mas ela está estampada, está tão clara na Bíblia, interpretada pelo próprio Deus, pelo próprio autor da Bíblia. Ele diz que quem semeou o joio foi o diabo. Ele semeou quando? Lá no Éden, no ventre de Eva, através da serpente. Caim não é filho de Adão, ele é filho da serpente. Para Caim existia salvação. Não existia purgatório, reencarnação, não existia nada. Existia salvação, mas ele não podia. O próprio Deus disse para ele: não haveria, por acaso, salvação para você, em outras palavras? Mas não tinha jeito, não tinha como. Ele podia nascer 1000 vezes, 1 milhão de vezes, que não tem solução para Caim. Porque ele foi semeado pelo diabo. Agora, quem disse isso foi Jesus Cristo. E Jesus, em São João capítulo 8, verso 44, diz: vós sois filhos do diabo. E quando ele disse serpente, raça de víbora, a raça é descendência, é semente. Então, a doutrina fundamental da fé cristã, da revelação do dia, que realmente chocam, que fazem a diferença da hora. Se um dia foi justificação pela fé, foi a mensagem de Lutero que fez a diferença com o paganismo de Roma. Se um dia foi a mensagem de Wesley, se um dia foram os dons espirituais, hoje é isto que faz a diferença, a grande diferença das demais. Porque todo mundo fala a língua hoje. Um dos homens mais sinceros que eu conheci, foi pastor de minha mãe por muitos anos. Ele chegou a falar coisas absurdas dos dons espirituais, dos pentecostais. E um dos homens mais sinceros que eu já conheci. Acho que a mensagem devia ter vindo era para ele, não era para o Joaquim. Mas veja como que é a coisa. O que faz a diferença, você tem que crer. E isso é a escola dominical, para você firmar, sacudir, assim, a si mesmo, dizendo: gente, eu creio numa coisa que faz diferença, fundamental para... E isso vem do Éden até Apocalipse. Vem do Éden até Apocalipse. Jesus está dizendo, ó: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, força, poder, na minha mão direita. Mão direita quer dizer força, poder, sustentado pelo seu poder. Mão direita do Pai. É o que quer dizer desta. E dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos. 7 anjos significam 7 mensageiros. A palavra anjo quer dizer mensageiro.
palavra anjo, o significado dela quer dizer mensageiro. Então são 7 anjos. E os 7 castiçais que eu vi são as 7 igrejas. Mas veja como você se torna um evangelista de uma forma tão simples, com pontos básicos, que você não tem que saber demais, mas são pontos referenciais que não tem como o diabo resistir àquilo, não tem jeito. Quer dizer que essas 7 igrejas, meu irmão, se referem somente a essas 7 igrejas que estavam lá na Ásia Menor. Somente ela. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Esse Apocalipse, esse mistério todo, preste bem atenção, irmão, eu estou te evangelizando. Já que você, esse interessado não é aquele que quer polêmica, ele quer estudar a palavra, ele quer ter razão da nossa fé. Então, meu irmão, espera aí, você fez uma boa pergunta, você está certo. 7 castiçais que eu vi são as 7 igrejas. Ele não fez referência de 7 eras? Não. Então, vamos dizer que esse Apocalipse foi só para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Então, o que a igreja batista, presbiteriana, cristã evangélica, pentecostal quer fazer com a Bíblia hoje? Porque isso acabou lá. 7 eras, 7 igrejas, somente as 7 igrejas da Ásia. Agora, Deus sempre tomou a coisa natural, tomou uma árvore para falar de um reino, tomou um rio para falar de um reino, tomou um homem para falar de um reino, uma pessoa para falar de um reino. Então ele tomou cada igreja ali para falar de uma era, da sua igreja, porque ele não tem igrejas, da sua igreja durante os 7 períodos que haveriam de suceder, como sucedeu, a história não nega, a história ampara perfeitamente as 7 eras. Até o eclipse do Sol com a Lua ampara aquilo. A história não falha. Os acontecimentos atuais mostram perfeitamente que nós estamos vivendo em Laodiceia, que quer dizer mulher. Laodiceia quer dizer também mulher, quer dizer direito dos povos. E é o que nós... Dentro de Laodiceia está aquele que diz: sou rico e de nada tenho falta. Quando está lhe faltando tudo, ele está falando ao contrário de Pedro. Ele está dizendo: eu tenho ouro e prata, só não posso mandar o aleijado levantar. Porque Pedro disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus, levanta-te. Então, está justamente ao contrário. Agora, o que foi que caracterizou o irmão Branham, o ministério do irmão Branham, como de Elias, como restaurador? Foi justamente isso, a trilha da serpente. E a serpente não pode aceitar isso aqui, viu, irmão? Ela tem que sempre resistir a Deus. E você não começa a resistir a Deus aí com doutrininha de sua cabecinha, não lendo a própria mensagem, a Bíblia, e começa onde você se encontra recalcitrando contra o próprio Deus. Não faça isso não, para o bem da sua alma. Por quê? O que resiste a Deus é o diabo. Ele é o opositor.
Ele é atormentador. Nós estamos estudando, sexta-feira estudamos sobre atormentador. E ele odeia, 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 odeia terrivelmente a revelação disso aqui. O profeta diz, por quê? Porque isso o desmascara. Isso é o que não permitirá o engano. Porque é tão parecido, nós estamos vivendo na era que é a era do engano. Eles aceitam um padre no seu púlpito, mas não me aceita lá. Não aceita o profeta. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Bom, aí está uma grande coisa que fundamentou realmente o porquê nós cremos nas 7 eras. Agora eu gostaria que alguém me lembrasse, veja, nós vamos aqui para a revelação de Jesus Cristo. O que poderíamos chamar de recapitulação, me lembrasse de um ponto estudado na revelação do Senhor Jesus Cristo, que vem confirmar isso aqui. Que venha confirmar isso aqui. Porque é um ponto tão importante que está plenamente ligado aqui. Veja, o próprio Senhor Jesus Cristo revelou esse mistério aqui de Apocalipse capítulo 1. Então, o que é que nos faria lembrar que está destacado de uma maneira muito importante que nós destacamos? Veja, a importância da revelação pelo Espírito. Então, essa revelação de forma alguma poderia ser uma matéria de controvérsia. Agora, por que cada ala religiosa interpreta o Apocalipse de uma forma? Se fosse uma revelação, não poderia ter choque. Todos deveriam ter a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo. Aí é onde se cumpre Efésios capítulo 4. Vocês que gostam de evangelizar, está aí, irmão Daniel. É onde se cumpre o Efésios capítulo 4. Nós podemos, na mensagem, divergir sobre ordens e coisas, rudimentos, tudo bem. Mas quando você vê divergência dentro da mensagem, de grupos da mensagem, em relação à revelação da palavra, alguém está errado naquilo. Alguém está equivocado. Porque uma vez que é revelação, ela tem que ser correta, perfeita. Tem que partir de Jesus Cristo. Tem que partir do profeta, mensageiro. Por isso, irmãos, que nesse ponto, que o Senhor me guarde até o fim. Porque às vezes você dá um testemunho, que sua cabeça não está doendo já há 3 dias, você acaba de falar, ela começa a doer. Mas eu tenho confiança que Deus vai nos segurar. Nesse ponto nós não temos nenhuma coisa a reparar. Tem a aperfeiçoar, mas não a reparar. Eu não me envergonho, não tenho medo de comparecer diante de Deus por causa de doutrina. Não tenho medo algum de comparecer. Eu tenho por mim, por minhas coisas, mas pela coisa de Deus, não. Isso aí nós estamos firmes. João falou assim, no que é verdadeiro, nós estamos. O dia que nós não tivermos mais, eu não tiver mais essa certeza, eu darei o lugar para outro. Vocês queiram ou não queiram, eu saio. Não há por que ficar queimando para completar a convicção,
o pensamento, não é? Não há por que eu ficar queimando a massa cinzenta, como dizem, para interpretar as coisas. E Deus me guardou dessa forma. Eu não quebro cabeça. Não estudo a mensagem para sair com uma conclusão, uma interpretação. Não estudo a Bíblia. Sempre gostei disso. E a coisa que eu não entendo hoje, eu deixo passar. Lá na frente ela vem, se é que é necessário. Então, a razão de nós termos muita confusão, aqui em Goiânia não, mas mesmo no Brasil nem tanto, mas lá fora tanta doutrina confusa, dizendo ser da mensagem, né? Tanta coisa sobre a tenda, sobre José Brana, que José é o Senhor, é o 8º mensageiro, e tantas outras coisas que não dá nem para dizer. Uma das maiores, veja, nós já estamos no milênio, doutrina aí dizendo que nós já estamos no milênio. É por causa disso. Porque a importância da revelação não está somente em você conhecer as coisas, os mistérios. A importância, eles tomam a revelação só por esse lado. É conhecer profundidades, coisas difíceis, doutrinas complicadas, profundas, para se tornarem raros, objetos de atenção. Não. O que eu sei, qualquer um sabe. Qualquer um de vocês sabe. Porque a importância da revelação não está somente em você conhecer coisas do milênio, coisas futuras, coisas que o irmão Branham ocupou-se muito pouco em relação a elas. Por quê? Melhor que ele, ninguém sabia que prepara o homem, prepara o povo para viver lá, que é muito melhor do que dizer para o povo o que é lá. Porque todo tanto que você dizer ainda é pouco. É 1% daquilo que é o céu, é a glória. Todo tanto que você dizer. Ora, a importância da revelação está em não ser enganado. Porque aí você vê o quadro e acha o quadro bonito. Mas você vai ver que o cavalo está fazendo força com a venta normal, sem abrir as ventas. É o carroceiro que sabe disso. Você vê que o pintor pintou um quadro muito lindo, muito bonito, uma paisagem muito bonita, e sem nenhum conhecimento da natureza, ele pôs uma vaca comendo folha da árvore, lá em cima da árvore. Então o profeta diz, o quadro é bonito, mas tem uma vaca pastando em cima de uma árvore. O anjo era lindo, que apareceu lá para Martim, mas ele estava coroado. A importância da revelação está em você discernir o corpo do Senhor. Discernir o corpo do Senhor significa, enquanto os outros estão dizendo que o profeta é falso, é um demônio, você diz, ele é um mensageiro daquelas 7 eras, ele é uma daquelas 7 estrelas que está nas mãos de Jesus. Então, a importância da revelação não está dizer, eu sou revelado, quer dizer, eu posso ver coisas extraterrenas. Não, eu posso ver coisas que não permitem
Eu vendo isso, essa visão não me permite ser enganado. Isso que é importante. E não dizer que aquilo que é de Deus é do diabo, e dizer que aquilo que é do diabo é de Deus. Porque o que está acontecendo aí exatamente é a escolha do Barrabás. Que o nome mesmo certo é Barrabás, não é Barrabás. É com R só, é Barrabás, não é? É o Barrabás. Cristo ou Barrabás? Ai, Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Não, estão preferindo Barrabás. Estão preferindo o credo, o dogma, a denominação. Estão preterindo. Preterir quer dizer é rejeitar. Preferir é querer. Preterir é rejeitar. Estão preterindo a Cristo. Ao preterir a mensagem. E a revelação, que você não sabe muita coisa, mas você é revelado, é que te levou a ter essa graça de dizer, o irmão Brana. Ora, por que ele disse, como é que podem dizer que eu sou um diabo amando tanto a Jesus? Então a importância da revelação pelo Espírito, bem entendido. A um verdadeiro crente nunca poderá ser superenfatizado. Isso quer dizer, nunca se estuda demais, nunca se fala demais. Vamos terminar aqui, porque está pequenininho aqui, eu espero. É as 7 estrelas e os 7 castiçais. O mistério das 7 estrelas, que é visto, aí já estou no parágrafo 76, visão de Patmos. Na minha décima, dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que é visto são as 7 igrejas. Já temos descoberto a verdade desses 2 mistérios. Não temos revelado quem são estes 7 mensageiros. Porém, com a ajuda de Deus o faremos. Então esse mistério será consumado. Aqui também é outro ponto muito importante, que muita gente embaraça na mensagem por não olhar a data, não colocar a coisa em ordem. Essa mensagem, por exemplo, quem vai estudar as 7 eras, se você vai emprestar, dar as 7 eras para alguém estudar, você tem que dizer, olha, você tem que começar do volume 1, depois é pela ordem cronológica, os números, numérica, porque senão vai confundir. Isso é outro fundamento. Porque a gente pegando outros assuntos, como este aqui, pega isoladamente, diz, não temos revelado quem são esses 7 mensageiros. Olha aqui, o irmão Brana está dizendo aqui, ó. Isolam aqui. A exemplo de outros assuntos doutrinários. Então não temos revelado quem são esses 7 mensageiros. Porém, com a ajuda de Deus o faremos. Então esse mistério será consumado. Conhecemos as 7 eras. Elas estão na palavra. E trataremos com cada uma até chegar a esta última era em que vivemos. Porém, dando uma olhada final a este capítulo, veja-o, enquanto está ali em meio dos castiçais de ouro, com as 7 estrelas em sua destra. É de ficar sem respiração, vê-lo ali em sua deidade suprema. Ele é o juiz, o sacerdote, o rei, a águia, o cordeiro, o leão, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que era e que há de ser, o Todo-Poderoso em tudo, em todos. Ali está ele, o autor e consumador. Aí você diz, irmão, se esse que está aqui com cabeça branca como lã, olhos de fogo, ninguém diz que esse não é Jesus. Qualquer um deles concorda que isso é Jesus.
Se ele aqui é o cordeiro sangrento com 7 pontas, se ele aqui é rei, se ele é o pai da eternidade, ninguém discute. Se ele é o príncipe da paz, ninguém discute. Se ele é rosa de Saron, se ele é lírio dos vales, se ele é estrela da manhã, ele não pode ser Pai, Filho e Espírito Santo? Ele não, você não crê, olha, você não pode crer que esse Deus onipresente, onipotente, pode estar ali dentro d'água com João Batista, no Emanuel, em forma corpórea de um homem chamado Jesus Cristo, falar nos céus e descer ao mesmo tempo em forma de pomba. Se você não crê nisso, você não crê na onipresença, onipotência e onisciência de Deus. Se você não crê numa dessas coisas, você não crê em Deus. Como que você está vendo 3 pessoas aqui dentro d'água? Porque o que desceu não foi em forma de pessoa, foi em forma de pomba. O que se ouviu foi uma voz também, foi um trovão, aliás. Só o profeta de Deus interpreta o que interpretou o trovão. Os demais ouviram um trovão. Onde é que você viu 3 pessoas distintas no batismo de Jesus? Nunca. Eu vi um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Isso é que eu vi. Um Deus que enche os céus e a terra e que pode se manifestar de várias maneiras ao mesmo tempo. É isso que eu vi. Ele pode se manifestar aqui como luz, como nuvem, como sombra, como ave, como a pomba, como a águia, tudo ao mesmo tempo. É isso aqui. Então ele é juiz, ele é sacerdote, ele é rei, ele é águia, ele é cordeiro, ele é leão. Ele é cordeiro e ele é leão. Amém? Aleluia. Ele é ômega, ele é princípio, ele é fim, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Ele é autor e consumador da nossa fé. Digno aquele cordeiro, ele provou seu mérito quando ele comprou nossa salvação por si mesmo. Agora ele se encontra em todo o seu poder, em toda a sua glória, com todas as coisas cometidas contra ele com o juiz. Sim, ali está entre os castiçais, com as estrelas em sua mão. E agora você sabe de uma coisa? Agora é noite, está escuro, Laodiceia ficou negra. Porque então é justamente quando tudo está escuro que nós temos que usar uma lâmpada para dar a luz. Quando é que uma estrela brilha? Quando é que uma estrela reflete a sua luz? Quando? É quando o sol está bem claro? Não. É quando tudo está escuro. A igreja está caminhando por fé nas trevas. Isso é certo. Seu Senhor partiu desta terra, porém o Espírito Santo ainda brilha através da igreja, dando luz a este mundo corrupto pelo pecado. E se ele ainda existe, é porque essa igreja está aqui. E aquelas estrelas também refletem sua luz. A única luz que tem é sua luz. Quão escuro está, quanto frio faz espiritualmente. No entanto, quando ele chega à cena, então a luz e calor, e a igreja recebe poder, e por meio dele faz as obras que ele fez. Oh, se pudéssemos vê-lo como viu João, que tipo de gente deveríamos ser perante ele naquele dia. Se você não tem ainda, entregue sua vida a ele. Oxalá que eu faça neste momento. Ajoelhe-se ali, onde está,
e peça perdão por seus pecados e renda sua vida a Ele. Então juntos procuraremos, ou digo juntos, procuraremos nos aproximar às 7 eras da igreja. Enquanto fazemos, minha oração é que Deus ajude a este servo indigno para que possa revelar sua palavra a você. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Grande é o Senhor. Grandes são as suas misericórdias. Aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.